Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar de um assunto que eu não via ninguém comentando sobre isso até agora, tá? E uma coisa que eu vejo é que o brasileiro, de uma forma geral, o brasileiro que está no Brasil, ele tá doente, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque ao chegar aqui em Portugal, uma das coisas que mais me surpreendeu foi ver a quantidade de farmácia que aqui tem. E é bem menor do que no Brasil, bem menor mesmo. Outra coisa bem curiosa na questão de farmácia é que as pessoas que trabalham na farmácia, elas têm muito medo de vender medicamento. Elas têm muito medo de vender algo sem receita médica, né? Por quê? Porque dependendo do tipo de plano que tu tens de saúde, tu pode ligar para o médico, ligar literalmente, conta os sintomas, através dos sintomas que tu conta, ele te manda uma receita, tu imprime a receita e pega o medicamento. Ou seja, tu passa, né, por mais que seja a distância, tu acaba por passar por um atendimento médico, tá? E isso é uma das coisas bem legais, porque isso acaba evitando que tu auto se medique, né? Evita que, né, devido às vendas e tudo mais, a pessoa que vai te atender na farmácia te venda alguma coisa que possa vir a te fazer mal e desenvolver uma reação em cadeia que faça com que tu acabe ficando dependente e utilizando mais e mais e mais medicamento, tá? Esse é um dos fatores, tá? Que eu, né, posso estar errado, né, mas eu acho que eu estou certo, tá? Outro fator é a questão de qualidade de vida, né? Alimentação e tudo mais, né? E por mais que o brasileiro, de uma maneira geral, né, beba pouco, né, e também fume pouco, isso comparando com os portugueses, né, que bebem bastante, né, se comparado ao brasileiro, e fumam muito mais do que brasileiro. E mesmo assim os caras conseguem ter uma vida, uma qualidade de vida muito maior do que a do brasileiro e também uma expectativa de vida maior que a do brasileiro. É até contraditório se tu for analisar dessa forma. Se tu for pegar outros povos, né, que nem um exemplo típico, né, o povo japonês, eles também bebem muito, fumam muito e também comem muita carne de porco, né, que o pessoal fala que faz mal, né, e aqui em Portugal também. Então tu junta esses três fatores que são, né, maléficos, né, para a saúde e tu vê a galera vivendo bem e durando muito tempo. É de se questionar muito sobre isso, né? Só que daí o que acontece? Tu acompanha, né, por outros âmbitos, né, tu vê que as pessoas aqui em Portugal, se elas passam de 20 minutos para se deslocar para o trabalho, elas já estão achando um absurdo. Enquanto que no Brasil a pessoa leva às vezes 2 horas para ir para o trabalho e 2 horas para voltar, é uma coisa normal, é uma coisa do cotidiano. Então, vendo por esse aspecto e analisando, né, toda essa vivência que se tem no Brasil, o que acontece? Tu acaba ficando frustrado porque tu acaba envolvido no trabalho muitas horas, né, e mesmo sem trabalhar. E daí o que acontece? Tu acaba rendendo muito menos que aqui em Portugal. E eu já comentei isso em vídeo, teve muita gente que ficou muito revoltada comigo, porque eu digo que aqui se trabalha menos horas e se trabalha muito mais nessas menos horas do que no Brasil, né? Muita gente disse que eu não era trabalhador, que eu não trabalhava no Brasil, né? Mesmo sem conhecer a minha história e tudo mais, né? E eu digo para vocês, né? E realmente no Brasil acaba se trabalhando muito menos do que aqui. Só que aqui se trabalha menos horas. Então o que acontece? A pessoa fica envolvida no trabalho muito tempo, isso gera muito estresse e isso acaba deixando a pessoa doente. Não só isso, né? Alimentação, agrotóxicos, a quantidade de produtos que são banidos, né, aqui da zona do euro e no Brasil ainda são usados, né, que são cancerígenos, que destroem o organismo, que destroem o sistema imunológico. Né? Junta todos esses fatores, a pessoa acaba indo para as drogas, né, pra, né, medicamentos, e se automedica porque atendimento médico é complicado, é difícil, é caro, né, e mesmo tendo o SUS, né, tu vai no SUS, tu não consegue atendimento às vezes. Então tudo isso faz com que a população fique doente. Um exemplo bem claro disso era eu, enquanto estava no Brasil, eu estava literalmente desenvolvendo uma gastrite nervosa, de tal maneira que
eu não conseguia nem sequer deitar na cama e dormir sem ter refluxo. Ou seja, eu tinha que dormir um pouco inclinado para conseguir dormir, sem ter maiores problemas, né? Então, se preparem, né, para chegar aqui e terem essa mudança, sabe? E vai ser uma mudança bem benéfica. Tentem diminuir a quantidade de medicamentos no Brasil, tentem diminuir a quantidade de produtos enlatados e industrializados, tentem se alimentar de coisas mais saudáveis para quando chegarem aqui conseguirem se adaptar e terem essa qualidade de vida melhor, né? Porque imagina nós brasileiros, né, que temos por hábito, né, de não fumar e por hábito também de não beber com tanta frequência, né? Né? Isso é muito contraditório. Tem gente que diz que faz bem, tem gente que diz que faz mal, né? Tudo em excesso acaba fazendo mal. Imagina um brasileiro se adequando, né, ao estilo de vida daqui, ao estilo de alimentação, se envolvendo menos no trabalho, né? E quando eu digo se envolvendo menos no trabalho, é tendo um deslocamento menor para o trabalho, de ida e volta. Tá? Então, imaginem o quanto que vocês não podem ter de qualidade de vida e de melhora. Só para vocês terem uma exemplificação, eu estava no Brasil há quase um ano sem tomar café, por causa do estômago, por causa desse problema. Eu não conseguia tomar sumo de laranja, eu não conseguia comer muita fritura. Aqui eu consigo. Ah, nunca mais te deu? Às vezes dá, mas nada que precise de eu tomar medicamento para suprir essa necessidade. Então, por essas e outras que eu digo que o brasileiro está doente. A quantidade de medicamento que se consome no Brasil é muito grande. Então, tentem, né, melhorar um pouquinho esse quesito aí. Esse vídeo aí é uma dica comparativa, né, de mudança de hábitos, né. Eu sei que às vezes o estresse acaba desenvolvendo isso, né, não só a alimentação, mas tentem melhorar um pouquinho isso aí, caso venham para cá, ou caso não venham também, é mais importante ainda tentar melhorar esse esquisito. E é algo que realmente mudou muito na minha vida, né? Tanto que café, hoje em dia, é no mínimo 3 vezes por dia que eu tomo, sabe? E vocês não fazem ideia de como isso é bom, poder se livrar de medicamento. Hoje em dia eu ainda tomo alguma coisa quando eu tenho crise de enxaqueca, que antigamente no Brasil eu acabava tendo em torno de 2 a 3 vezes por mês, quase uma vez por semana. Aqui eu acabo tendo uma a cada 2 meses, mais ou menos. Então é uma mudança radical, né? Não só pela quantidade de vezes que me dá enxaqueca, mas também com a força que vem essa enxaqueca, né? Que também é devido ao estresse. Talvez não tenha muito sentido para boa parte de vocês, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão olhando o vídeo agora se sentem doentes morando no Brasil, ou estão doentes, ou passam por problemas que daqui a pouco, por causa do ambiente onde estão, acaba trazendo esses malefícios, tá? Então, tá aí, não sei se é conselho ou reflexão isso que eu fiz hoje, né? Mas tudo bem, só pra falar um pouquinho das diferenças que tem, eu vou acabar gravando mais vídeos sobre isso, né? E o meu termômetro disso vai ser vocês dando um like aí, se inscrevendo no canal, comentem se querem mais vídeos desse gênero, porque às vezes eu tô, né, fazendo alguma coisa para comer ou caminhando, eu acabo pensando, né, nessas coisas diferentes e que marcaram, né, e que muitas vezes acaba passando despercebido, né, e depois de um tempo a gente, opa, tem isso, né. E uma coisa que me surpreendeu foi a quantidade de farmácias que tem aqui, que é muito menor, mesmo tendo muito mais idosos do que no Brasil, né. Então tá aí, né, dá pra ver uma diferença boa de qualidade de vida. Tá, pessoal? Um abraço. Tchau.